Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente. Você já ouviu falar num rei que se transformou num lobisomem? Fala sério, Frankel. Tá falando sério mesmo? Tá bom, vou parar de brincadeira. Vamos falar sério agora. Ele não se transformou num lobisomem, mas ele teve que andar como um animal. A Bíblia fala que ele comia capim. Daqui a pouco eu vou falar quem é esse camarada, tá bom? Na mitologia grega, só para fazer uma alusão aqui, a mitologia grega falava que, conta-se uma história, que um rei, por desobedecer os seus deuses, eram reis que eram adeptos ao politeísmo, eles adoravam mais de um deus, por ele desagradar um dos deuses, ele se transformou num Lycan. Aí, todo mundo assistindo muito filme, daqui a pouco as pessoas vão pensar que de fato é verdade, né? Hollywood transmitindo aí filmes, que eu não vou citar nomes aqui, mas que fala sobre os Lycans, uma luta entre lobisomens e vampiros. Olha aí que loucura, mas a Bíblia fala de um cidadão por nome Nabucodonosor. Ele foi um grande rei, ele reinou no ano 605 a.C. Ele era um rei cheio de pompa, muito orgulhoso, prepotente. Ele só vivia para três coisas: construir, conquistar e destruir. Olha só, isso era característica dos reis de antigamente. Esse rei ele era tão prepotente, tão orgulhoso, que ele fez uma estátua que tinha cerca de 38 metros de altura e exigiu que as pessoas o adorassem. Essa imagem de ouro era exatamente a imagem de Nabucodonosor, um rei pomposo, etc, etc. Mas esse rei, ele teve que passar por alguns momentos na vida dele para ele reconhecer o Deus do céu, aquele que reina sobre todos os reinos. E eu queria compartilhar com você a história desse homem que comeu capim, que viveu como um animal, tá bom? Eu prometi que ia contar e isso está escrito na Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do carvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. A prepotência e o orgulho desse rei Nabucodonosor fez com que ele fosse castigado por Deus. Eu não gosto de colocar esse atributo a Deus, de ser um Deus arbitrário, castigador, etc, etc. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que esse rei Nabucodonosor sofresse desse mal, que podemos descrever aqui como um homem que se transformou numa fera, que vivia como um animal. A Bíblia diz que ele comia capim e por 7 tempos, aqui é declarado que por 7 anos ele vivia comendo capim, ele vivia sendo, digamos assim, humilhado perante todos, porque ele era um rei muito orgulhoso e prepotente. A Bíblia diz, se você continuar lendo o texto todo, que as unhas dele cresceu como animais, ele comia capim como boi, o cabelo dele cresceu, a pele, os pelos, né, cresceram também. Ele se transformou quase numa besta fera, num animal, né? Não num lobisomem, porque isso seria insano, né? Para não declarar aqui algumas coisas que Hollywood prega, que declara, senão as pessoas vão achar que a gente está alucinado com essa ideia de lobisomem. Mas enfim, o que essa história quer dizer para você e para mim? O orgulho e a prepotência são atributos que não devem fazer parte do cardápio humano. Só para vocês terem uma ideia, lá no céu, um anjo, ele era o mais estimado de todos. De uma maneira ou de outra, ele foi atingido por esse mal. Ele era orgulhoso e prepotente. O orgulho levou ele a um patamar que saiu assim dos trilhos. Esse mesmo sentimento que Lúcifer adquiriu de ser orgulhoso e prepotente fez com que um terço do céu viesse para a terra e foram expulsos exatamente porque transgrediram as leis de Deus, e por causa do orgulho e da prepotência de um único ser,
fez com que os outros também adquirissem os mesmos sentimentos que ele. E aí eu fico pensando, nós terráqueos, né? Alguns que são orgulhosos e prepotentes, não sei por quais motivos, mas por vários motivos, algumas pessoas são orgulhosas e prepotentes e mal sabem elas, que isso acontece porque nós estamos adquirindo os sentimentos do inimigo que lá no céu fez com que isso se alastrasse diante de todo o céu e também atingindo a outros anjos. E o conselho que eu dou nessa noite é que nós precisamos ser humildes, precisamos fazer aquilo que Deus nos pede, lermos a Bíblia, orarmos a Deus, frequentarmos a igreja que Deus quer que frequentemos, uma igreja que fala sobre os 10 mandamentos, fala sobre as leis instituídas por Deus que ainda tem a sua veracidade, a igreja que tem as características da qual Deus exige, né? Características de uma igreja verdadeira que rege ali as doutrinas, as crenças e que conduz as pessoas para mais perto de Deus. Fazendo isso, acredito que as pessoas que são orgulhosas vão se tornar mais humildes, vão serem pessoas mais solidárias e não vão se transformar num animal. Brincadeiras à parte, você não vai se transformar num animal, mas essa lição que o rei Nabucodonosor teve que passar e nos transmite através do livro de Daniel é uma lição importantíssima para termos a noção de que nós precisamos ser humildes para sermos pessoas mais felizes, para sermos pessoas mais próximas das outras, amáveis, solidárias e mais próximas de Deus também, tá bom? Meu amigo e minha amiga, foi muito bom estarmos aqui com vocês, tá bom? Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas que nós lemos na Bíblia são coisas que vão nos aproximar mais de Deus. E isso vai fazer com que cada um de nós sejamos diferentes, mais aptos a fazermos o bem. E por falar nisso, e lembre-se, a verdade sempre prevalecerá. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.